Legal, estamos de volta com Conexão Popular. Desta feita, neste bloco, nós vamos conversar com o Ricardo Vilhena, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté. Ricardo, prazer recebê-lo aqui no Conexão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por me receber aqui. É um grande prazer estar com vocês aqui na Câmara. Prazer é nosso. Ricardo, não posso deixar de tocar nesse assunto, que nós falávamos há pouco sobre cultura, sobre turismo, sobre economia criativa, e você esteve à frente da pasta de turismo na cidade de Taubaté por um longo período. E eu queria te perguntar a respeito da dificuldade que nós encontramos aqui, tanto com a Amanda, com a Carola, que elas narraram para a gente. Taubaté está preparado para isso que a gente falou em termos de polo, de produção, o turismo de Taubaté, como é que você está vendo isso? Porque isso é economia. Isso é economia. E é uma economia importante para uma cidade que está se desindustrializando. Como é que você vê a situação de Taubaté hoje, Ricardo? A importância desses dois temas, né? Turismo e cultura. E aqui na nossa cidade, na minha opinião, esses dois temas andam muito juntos, né? Turismo e cultura andam muito junto aqui em Taubaté. Mas na minha opinião, isso daí é fundamental. É fundamental que a gente traga para a matriz econômica da cidade esses dois temas, né? Que são importantíssimos. Esses temas trazem recursos para Taubaté. Exato. Então, para mim, é fundamental esses dois temas, né? E, na verdade, a pergunta, está preparado? Não, não estamos. E dificilmente vai chegar um momento em que, agora estamos preparados, então vamos trabalhar isso. Não, a gente precisa começar a trabalhar. A gente precisa começar. Agora, isso é uma questão de união de todas as partes envolvidas. Certo. A gente precisa muito disso, Taubaté. E, infelizmente, não há uma cultura muito forte. Não a cultura, né? Certo. A cultura nossa aqui em Taubaté não é muito forte de unir pessoas com o mesmo objetivo para trabalhar juntos. E isso é importantíssimo. Você vê qualquer área e em qualquer região que as pessoas envolvidas num tema se juntaram, esse tema se desenvolveu. Turismo acontece muito isso. As grandes cases de desenvolvimento, os locais, cidades principalmente, que se desenvolveram muito, se desenvolveram a partir do momento em que as pessoas da cidade, todos os grupos importantes e envolvidos, se juntaram para trabalhar no mesmo sentido, na mesma direção. E sem a sobrecarga apenas nos ombros do poder público, né, Ricardo? Aí teria que ser a responsabilidade, sim, do poder público, mas em parceria com a iniciativa privada também. Não funcionaria melhor? Você citou uma coisa importantíssima, Miguel. Enquanto a gente ficar esperando do poder público, e aí eu digo que é qualquer um, não é o A, B ou C. Certo. O público, ele tem que organizar, ele tem que gerar os requisitos, ele tem que regulamentar, ele tem que fiscalizar. Mas não adianta a gente achar que ele vai fazer tudo, vai resolver todos os problemas, que ele vai fazer pelo nosso... pra gente, ele vai fazer pra gente. Não, nós temos que fazer. A gente tem que se juntar, se unir e fazer. Com o apoio do poder público, com regulamentação, com fiscalização, para que a coisa ande bem. Mas a gente tem que arregaçar a manga e fazer. Se a gente ficar dependendo só de poder público, e eu acho que é isso que a gente ficou muitos anos fazendo aqui em Taubaté, muito tempo, esperando que o poder público realizasse as coisas. E mais uma vez, não é questão de quem está lá no momento. De A ou B. O poder público tem muita dificuldade disso, não tem recursos. Os recursos são muito pequenos, são muito escassos. A quantidade de coisas que tem que fazer é muito maior do que o recurso que tem. Existem entraves administrativos que são praticamente intransponíveis. Enormes. Então, existe uma dificuldade na operação. O poder público tem muita dificuldade em operacionalizar as coisas. E a iniciativa privada tem muito mais facilidade disso. Então, tem que juntar esses players aí, como foi falado aqui. Por exemplo, classe artística, ela tem que juntar, sentar na mesa com o empresariado e com outras áreas e juntos buscar uma alternativa que viabilize esses projetos. São projetos importantíssimos. Isso ajuda a economia. Se ajuda a economia, ajuda o empresariado. Isso é muito bom, mas tem que sentar todo mundo junto e discutir. Vamos trazer para Taubaté agora uma situação que nós estamos num mês em que falamos de sazonalidade. Está entre as 5 melhores datas do ano para o comércio. Como é que está o desempenho no comércio local hoje, na cidade de Taubaté, na sua avaliação? Enquanto empresário e enquanto presidente da associação que atende e que representa esses profissionais.
eu vou falar de modo geral, porque o que acontece? Taubaté não está muito diferente do resto do estado, do resto da região, do estado e, eventualmente, até do país, né? A economia, ela, desde da pandemia, ela não conseguiu tracionar direito, ela não conseguiu voltar direito ainda. Então, a gente ainda está um pouco patinando, né? A grande maioria das empresas ainda estão com problemas, né? E Taubaté está inserido nesse contexto aí. A gente vem evoluindo, mas é pouco, é um passinho pequeno aqui, outro ali, aí tem um mês que não vai, enfim. De modo geral, né? Vamos dizer, a crise que começou lá com a pandemia, na verdade, vem de outras crises também, né? Mas vamos dizer, a pandemia que deu uma chacoalhada muito grande, né, na economia. Foi um divisor, né? Foi um divisor, sem dúvida. E de lá para cá, a gente não conseguiu ainda realmente se desenvolver muito, né? Mas a gente sempre está trabalhando na esperança de evoluir. Tem alguns setores que você possa dizer que estão mais resilientes, que conseguem resistir mais a essa situação? Sempre tem. Aliás, vou pegar o exemplo da própria pandemia. Na pandemia, a grande maioria dos setores sofreu muito e alguns travaram totalmente. Outros setores evoluíram muito. Então, vou te dar um exemplo. As lojas, né? Vou pegar o exemplo do comércio. As lojas que estavam bem posicionadas no delivery, né? Ou tinham suas estruturas já de delivery e tudo, elas ficaram bem, elas venderam e algumas cresceram até nesse momento, né? Uhum. Entregas de comida, restaurantes que tinham também o seu delivery muito bem resolvido, né? Arrebentou, porque era o que tinha na época. Foi um nicho que surgiu de forma compulsória. Exatamente. Se quer sobreviver, tem que ter a entrega. Né? Ele, na verdade, não surgiu, mas ele se expandiu muito, enormemente nessa época. Já empresas ou lojas que não estavam bem posicionadas, que ainda não tinham suas estruturas de entrega, né? Não tinham suas vendas online por qualquer meio que fosse, elas sofreram drasticamente, né? Setor de turismo sofreu absurdamente, rede hoteleira, restaurantes, né? Geral, né? Agências de viagem, foi um negócio terrível. Então, várias caíram. Mas algumas indústrias cresceram, o setor de supermercados cresceu muito. Então, em cada fase, sempre tem algumas empresas que melhoram, outras que acabam caindo. Mas depois da pandemia, onde, em tese, a gente voltou numa situação relativamente normal, né? Passou um tempo, mas a gente voltou. De modo geral, a gente ainda não voltou aos níveis, né? Aos índices que a gente tinha lá de produtividade. Agora, me diga uma coisa. Eu estava vendo uma entrevista de um grande empresário. Eu não estou aqui, não está no mérito, sabe? Ele tá sob júdice, enfim. Mas foi um empresário de grande relevância num determinado momento, que é o Eike Batista. E, num determinado momento, perguntaram para ele se ele fosse o proprietário hoje de uma lojas americanas, de uma grande loja de varejo, o que ele faria? Ele falou, eu venderia, porque eu não tenho a menor dúvida de que Mercado Livre, a Amazon, o Magazine Luiza agora entrando, pegando o último ônibus, o último trem para Bagdá, expressões dele, eles vão dominar o mercado quase que na totalidade, quase que 100%, por causa da logística, por causa da rapidez, porque eles já eram essa referência e depois ainda aprimoraram ainda mais. O que será das lojas físicas, dos pequenos comércios, então, ô meu caro Ricardo? As lojas que se mantiveram, né, e que não estão se abrindo para se modernizar em termos de estilo de trabalho, né, tipo de trabalho, elas estão fadadas a uma situação extremamente difícil. Precisam se reinventar. Precisam se reinventar. E aí entra uma situação que já está há algum tempo, mas também se fortaleceu depois da pandemia, que é a questão da receptividade, a questão do atendimento. Você tem que incorporar outras vertentes, porque elas são muito importantes hoje em dia. Pra você ter uma ideia, na área de gastronomia, existe uma pesquisa que é feita 2 ou 3 vezes por ano do Sebrae junto com a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e eles vêm monitorando, né, essas
esses temas principais aí, né? Há algum tempo atrás, pela primeira vez, o tema do atendimento, ele se tornou mais importante do que a comida em si, a alimentação em si, dentro do ramo de gastronomia. Quer dizer, as pessoas estão dando mais importância para o atendimento, para o acolhimento, para o ambiente, para esse tipo de coisa, do que muitas vezes para a comida. Eles aceitam uma comida mediana num atendimento bom, mas o contrário muitas vezes não aceita. Se o atendimento é ruim, pode ser a melhor comida do mundo, que ele não vai voltar. E aqui nós não estamos desmotivando ninguém do pequeno comércio, né? Muito pelo contrário. O que nós estamos alertando. Olha, fique de olho, fique de olho. Isso é uma tendência. Se você não se modernizar, você vai ter sérios problemas, né? Então, se modernize. E a CIT tem uma série de capacitações, treinamentos, que a gente ajuda nesse processo. É isso que eu quero falar com você no próximo bloco. A CIT oferece, o Sebrae oferece, ou seja, você tem uma porta e tem ferramentas para você poder se reinventar nesse momento. E outra, o ciclo sempre se encerra e se renova, né, meu caro Ricardo? Exatamente. Você tem que estar sempre se atualizando. Se modernizar. Se reciclando. Rápido intervalo, Conexão volta em instantes. Muito bem, estamos para o último bloco do Conexão Popular de hoje, recebendo aqui no estúdio o presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté, Ricardo Vilhena. Ao término do outro bloco, Ricardo, a gente falou exatamente dessa reciclagem que os empresários têm que fazer e as portas que ele pode encontrar para isso. A CIT oferece capacitação. Fala um pouco mais sobre isso. É gratuito, não é? Capacitação do quê? Para que setor? Dá uma explanada para a gente. Com certeza. Uma das grandes vertentes aí, né, dos serviços que a Associação Comercial e Industrial de Taubaté proporciona para os seus associados é exatamente essa parte de capacitação, né? A gente tem várias áreas de capacitação, né? O principal parceiro nosso é o Sebrae, então tem vários cursos e treinamentos, workshops que são feitos em parceria com o Sebrae, mas tem outros que são executados também, tem outras parcerias que nós temos também. Além disso, a gente tem alguns atendimentos que podem ser feitos lá. Então, o associado, ele está com alguma dúvida, quer alguma consulta, precisa resolver algum problema jurídico, por exemplo, nós temos um atendimento jurídico, nós temos um atendimento de marketing, nós temos um atendimento na área administrativa financeira. Então, tudo isso vai apoiando, vai ajudando o empresário a se modernizar e a tomar boas decisões. O importante é aquilo que eu também comentei há pouco tempo. A gente precisa unir forças com pessoas da mesma área nossa. Então, quanto mais unido a gente tiver, mais fácil vai ser a nossa caminhada, menos a gente vai sofrer. A CIT qualquer associação, né? Ela é uma instituição voltada a isso. Unir pessoas que têm o mesmo objetivo e trabalhar junto para que todos caminhem de forma mais tranquila. Deixa eu te perguntar uma coisa. O comércio, ele passa por transformações e novas tendências. Sim, é muito dinâmico. Eu queria saber a situação do comércio de rua de Taubaté hoje. No centro, nos bairros. Tá forte? Sobrevive esse comércio de rua de Taubaté? Que de tradição a gente sabe que tem bastante. Isso que eu ia comentar. O nosso comércio, ele é muito tradicional. Ele tem realmente uma tradição muito forte. É um comércio forte, vou dizer, no Vale do Paraíba todo, ele é um comércio muito forte, né? E ele está se mantendo com todos os problemas que a gente já falou, né, no bloco passado. Agora, aquilo, volta a questão. Algumas lojas que se modernizaram, criaram ambientes mais atrativos, criaram uma forma de recepção do cliente, de atendimento, né? Mais padronizada e mais organizada, mais de acolhimento. Essas lojas estão evoluindo. Tem lojas crescendo também, né? E tem outras que, infelizmente, não estão se modernizando e acabam diminuindo. Então, esse é o dinamismo, né, de todas as áreas econômicas, mas do comércio principalmente. Você está me dizendo, então, que não é a questão do tamanho, não é se a loja é pequena, se a empresa é pequena ou grande, ela tem que estar otimizada.
Ela tem que estar otimizada e ela tem que estar bem organizada, financeiramente, principalmente. Saudável. Saudável financeiramente. E ela precisa ter um olho sempre lá na frente, no futuro. Ela precisa enxergar o que está acontecendo. O empresário, por exemplo, ele precisa ir em feiras. Voltaram, né, as grandes feiras que tem, normalmente em São Paulo, de cada setor, né? Então, tem feira da área de comércio, feira da área de brinquedos, de máquinas, de gastronomia. O empresário tem que ir lá, tem que ver o que está acontecendo, ele tem que entender o que está acontecendo e tem que tentar estar updated, né? Atualizado naquilo que está acontecendo no mercado. A área de serviços continua muito forte em Taubaté? A área de serviços é a que mais cresce, exatamente porque, mais uma vez, a questão do dinamismo, né? Certo. Se por um lado tem os grandes players aí de delivery, né? Como o Mercado Livre, Amazon, como você já comentou, Magazine Luiza também, que é um grande player disso. Se tem essas empresas que no preço acabam ganhando um pouco, você tem que se modernizar e fazer outras coisas, né? Ter outros caminhos de trazer o cliente para dentro da loja. Taubaté tem umas situações que eu acho engraçado. Na época de locadora, quando surgiu, nós tínhamos uma locadora em cada esquina. Sim. Depois tínhamos hamburgueria. E aí são vários exemplos. Agora em Taubaté está aparecendo uns complexos de pequenas lojas, Sim. que chamam mall, Sim, né? sim. E ali na Humaitá tem 2, tem ali na Monção, tem outros projetos já sendo lançados. Essa é uma tendência aqui para a cidade de Taubaté, é uma tendência no estado, é uma tendência de comércio agora, que não é um shopping e não é uma galeria. Fica entre as duas situações de comércio, de alimentação. Você acha que essa é uma tendência que pode pegar? Essa é uma tendência que, na verdade, demorou para chegar, porque isso já tem fora, principalmente nos Estados Unidos, fora muito do país, sim. Muito forte. E demorou para chegar aqui. Isso já deveria estar aqui. Que, na verdade, são pequenos centros de compra e de prestação de serviços. E aí eu englobo parte de gastronomia, parte de prestação de serviços mesmo. Às vezes você tem uma pequena lavanderia, você tem, enfim, alguns serviços agregados ali. E isso é tendência. E enxuto. Enxuto, exatamente. Porque 2 funcionários, você vai lá e se serve, uma coisa... Muitas vezes assim. Então, esses pequenos ambientes, centros comerciais, que já são tendência lá fora há muito tempo, eles estão chegando aqui. E isso até justifica um pouco a dificuldade dos grandes shoppings, né? Dos grandes estabelecimentos, né? Porque quando não tinha isso daqui, as pessoas ficavam meio sem opção até, né? Sim. Agora, como está tendo mais opções, né? Então, isso causa um pouco mais de problema para esses grandes, né? Me diga uma coisa, como é que está a situação de inadimplência aqui dos empresários do comércio, especificamente na cidade de Taubaté? Porque você tem esse controle lá, através da CIT, de quem está, vamos dizer, na lista negra, na lista negativados. Negativados, isso sempre foi um problema, né? Não só daqui. Não é agora. Não é de agora. E isso também tem um certo dinamismo. Quando a economia, de uma forma geral, melhora, né? Fica mais ativa, a tendência é isso diminuir um pouco, né? Então, nós estamos meio no meio termo ali. Nós não estamos muito bem, estamos com um índice, né, um pouco mais alto, mas não estamos, assim, não é uma situação de extrema preocupação. Está melhor hoje do que estava um tempo atrás? Vem melhorando. E outra coisa que eu tenho curiosidade também, Ricardo, é que hoje em dia em Taubaté você leva meia hora, 40 minutos, não sei precisar, para criar, para abrir uma empresa. Abrir uma empresa, sim. Não é isso? Sim, isso. Isso tem atraído novos investimentos? Isso é importantíssimo. Saiu de meses para horas, dias, alguma coisa assim? Quanto mais... Essa é a questão fundamental de apoio ao empreendedorismo. Quanto mais fácil tiver esse processo, mais desburocratizado, melhor. Existe uma lei, né, federal que foi aprovada alguns anos atrás sobre isso. Várias cidades se organizaram, se movimentaram, e Taubaté também é uma que se movimentou com relação a isso. Então, nesse aspecto, a gente melhorou e evoluiu bastante. Se você quiser abrir uma empresa hoje de baixo impacto, né? Uma empresa que não tem impacto ambiental, nada disso,
você consegue abrir ela muito rápido, principalmente prestação de serviços, né? Certo. Você abre a empresa muito rápido, já está disponível ali para começar a prestar serviço. Alguns dias a mais você já começa a emitir nota fiscal. Então, assim, isso é importantíssimo. Isso evolui muito. É um atrativo para empreendedorismo dentro da cidade que é extremamente importante. Legal. Olha, para a gente encerrar, eu queria que você contasse para a gente se existe alguma campanha por parte do comércio para essa data específica do Dia dos Pais. Vai sortear carro, viagem para o Caribe? Viagem para Marte, né? Viagem para a Lua. Comprar terreno na Lua, como é que tá? Vai ter alguma campanha? Não, essas viagens mais longas ainda não, infelizmente ainda não. Mas temos sim, na verdade, a Associação Comercial e Industrial de Taubaté, ela tem um plano anual de campanha, né? Uma campanha anual que chama-se Taubateamo, né? E que ela engloba as 5 principais datas comemorativas do comércio, para o comércio, né? Começa lá com o Dia das Mães, aí vem Dia dos Namorados, agora Dia dos Pais, Dia das Crianças e completa com o Natal. Então, a dinâmica é mais ou menos a mesma, então nós temos mais de 160 empresas do comércio participando da campanha. Cada compra que você faz de um determinado valor, você ganha um cupom. Só para elucidar, não são só as lojas do centro, né? O comércio da periferia, dos bairros. Tem vários locais da cidade. Então na cidade inteira. Mas, evidentemente, são empresas que aderiram à campanha, né? Não são todas as empresas. As empresas que aderiram à campanha, que são mais de 160 empresas. E elas, a cada compra nessas empresas, e elas são identificadas normalmente na porta, né? Você tem como identificar, você ganha um cupom, preenche o cupom e participa de um sorteio, então, em cada uma dessas 4 primeiras datas comemorativas, é um sorteio que é de R$10 mil em prêmios. Então, são vouchers, né? São cheques, né? Em compras, você ganha um voucher para ir em qualquer loja que está participando da campanha e fazer a sua compra ali. Tanto o cliente ganha, como o vendedor ganha também um voucher, enfim, para poder usufruir disso. Então, são R$10 mil em prêmios que vão ser sorteados durante a campanha dos Dias dos Pais. Então, as compras feitas até o Dia dos Pais geram esses cupons. E aí existe o sorteio. Como eu acho que eu vou ganhar, não preciso gastar 10 mil num lugar só, né? Você pode dividir. E é muito mais interessante do que você sortear, por exemplo, um bem caro, que apenas uma pessoa... aliás, é isso. São R$10 mil. São R$10 mil em prêmios, mas são vouchers menores, né? São vouchers de R$1.000 e de R$500. Entendi. Então você pode ganhar, porque daí você premia mais pessoas. Muito bom. Só para encerrar mesmo, as suas considerações e dizer a expectativa de aumento de vendas para essa data do Dia dos Pais, ou Ricardo? Eu acho que a gente está mais cauteloso aí, a gente espera um pequeno aumento, ou um aumento sim, mas um pequeno aumento com relação ao ano passado. Entendi. Agora, segundo semestre sempre é uma data melhor, né? É um período melhor, né? O melhor período do ano é agora, começa agora, né? E logo em seguida, né? Um pouco depois já vem Dia das Crianças, que aí sim é uma data bastante significativa. Então, aí a economia começa a girar mais e a gente está com uma expectativa de um segundo semestre já mais animado, vamos dizer assim. Obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. No Conexão, Ricardo. E comprem no comércio local, apoiem as empresas de Taubaté e ainda participem do sorteio. Está arriscado a ganhar um sorteio e poder usufruir de mais esse benefício aqui. Obrigado. Agradeço. Ricardo Vilhena, presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté, participou conosco também aqui no Conexão Popular. E obrigado a você que esteve conosco. Nós voltamos na quarta-feira que vem com novos assuntos para você. Até lá.